Então vamos falar um pouco, né, o que é essa minha experiência com a conexão com o coração. A minha experiência não é a única e nem a última, ela é minha, né? Ela tem um processo, ela vai ganhando forma na medida que eu vou vivenciando. Tem vários aspectos da conexão com o coração que foram despertados depois que eu comecei com essa prática. E uma delas é a que eu vou trazer aqui hoje, que tem a ver com o nosso corpo físico. A gente desenvolve vários mecanismos inteligentes para nos manter seguros, para nos avisar do momento em que estamos vivendo perigos, né? E o mais legal dessa inteligência do nosso corpo é que ela só pensa no perigo. Ela não é tão inteligente a ponto de pensar na segurança. Ela só nos avisa dos perigos. Então é o primeiro sinal que eu trago aqui. Essa síndrome está até muito conhecida nos dias de hoje como uma síndrome de fuga ou de luta. São subterfúgios que a gente vai criando ao longo das nossas vidas ou desta vida, como mecanismos de defesa, de autodefesa, mas também de sabotagem. Tudo tem dois lados, né? Tudo tem duas formas de vivenciar e tudo são escolhas. Então, qual é a escolha que eu estou fazendo para minha experiência hoje? Sempre que acontece algo na nossa vida que nos desperta o medo, esse medo começa dentro de nós. E o que acontece com esse medo? Como ele começa dentro, ele cria um turbilhão de substâncias químicas a partir das nossas glândulas, principalmente das suprarrenais, como colesterol, como cortisol, como adrenalina e outros tantos, né? E que começa a bombardear o nosso corpo. Bombardear com diversos tipos de reação no nosso corpo. Tudo isso com a pretensão de nos tirar do caminho do perigo. E o que é o perigo? É o desconhecido? E eu comecei a entender que o perigo também é o conhecido. E que o medo também vem do que é conhecido, não só do desconhecido. Nós temos vários tipos de medo, né? Todos nós. O maior deles talvez seja medo da morte, medo de perder alguma coisa, de sair do controle, da escassez, da não abundância, da não prosperidade. São reações emocionais que vão sendo provocadas dentro da gente. Então, vamos produzindo e desenvolvendo ao longo de dezenas e milhares de tempos, de anos, dentro do nosso corpo, toda essa carga energética de substâncias químicas. Nós somos estressados o tempo inteiro, porque o tempo inteiro nós nos defendemos de um caminho de perigo, de um caminho de medo. E a nossa mente do ego é o primeiro a nos alertar. Então a gente consegue gerar o medo a partir da nossa mente, do nosso ego. Também, né? E o que acontece é que esse tipo de reação, ele vem sempre do mesmo lugar. É uma forma do medo se manifestar. Mas o medo, ele sai gerando outras emoções ou outros sentimentos. Ele sai gerando a raiva, o medo sai gerando a tristeza, o medo sai gerando a culpa, o medo sai gerando a ansiedade, a depressão. Porque tudo que separa, perde, tem uma ruptura, não manifesta conforme o nosso controle, né, ou aquilo que eu gostaria que fosse, é uma frustração, causa uma sensação de medo. E da sensação
se torna um sentimento. E é sempre que sentimos tristeza, culpa, medo, seja lá o que for mais, existe um bloqueio no fluxo de energia com essas energias superiores, da intuição, do amor incondicional e vários outros das leis superiores. E todos eles partem do coração. Então, esse espaço do coração, ele é bloqueado também pelo medo. E há uma razão para racionalizar qualquer bom medo, além de tirar de você do caminho do perigo, mas você não consegue voltar àquele estado de centramento de novo. Então, o problema de trabalharmos com as nossas emoções é porque elas são bloqueadas. E nossas conexões superiores elas são rompidas, elas são cortadas, elas são desligadas. E aí a gente começa a manter tudo no nosso corpo, porque o corpo é o veículo que a gente usa aqui na 3D, né? Que está movendo nessa dimensão, mas e se apegando a essas coisas, a esses diferentes sentimentos, muitos deles negativos. Há quem tenha aí uma aspiração mais positiva, mais de alta frequência, mas normalmente os não despertos ou os que estão no processo tendem a essa negatividade. Eu estou falando a partir de mim, né? Mas o problema é desbloquear. O que é desbloquear? Desapegar, soltar, deixar ir, fluir. E a ciência começou então a entender de onde vêm esses sentimentos, essas emoções, quando passamos por uma raiva muito forte. Tudo isso vai afetar o nosso coração. Se passarmos por vários tipos de tristeza, afetará outras partes do nosso corpo. Então, o corpo está absorvendo o tempo inteiro essas emoções, essas sensações e o que nós vamos produzindo, né, a partir das nossas glândulas. E a gente vai retendo. E vai tendo que assumir que está retendo a partir da dor, a partir do incômodo, a partir de outras situações que vão se manifestando. Muitas vezes a gente é levado a acreditar que as informações são só armazenadas no cérebro. É outro grande erro. Na realidade, o cérebro está armazenando informações, mas há uma tremenda quantidade de informação que é armazenada em diferentes partes do nosso corpo. Volto novamente nas glândulas. As glândulas, elas retêm, principalmente as suprarrenais. Então, seja no coração, seja no fígado, seja no baço, seja no pâncreas, que são órgãos muito potentes para se armazenar, né? Essas emoções, esses sentimentos, essas experiências, essas memórias e também os julgamentos. Todo tipo de informação chega no nosso corpo físico. E estou falando aqui das nossas experiências na 3D, ok? Nessa dimensão aqui agora. E essas diferentes partes do nosso corpo, que é um sistema inteligente de comunicação com o cérebro, começa a aprender a fazer um determinado caminho. Ele vai sendo condicionado a desviar daqui, a desviar dali, a pegar o menor trajeto e chega a ser como uma rotina. Então, essa rotina nos mantém também em um padrão. Conexão com o coração vem mostrar uma quebra do seu padrão. É como se algo fosse adicionado a esse movimento, a esse batimento, a esse pulsar, que você passa a sentir. Então, eu sei que muitos de vocês têm experiências
com algo diferente que acontece? Tudo bem, é isso mesmo. Eu estou falando de um aspecto. E esse aspecto na vida atual leva a nossa memória a algo que já aconteceu, que está relacionado a algum momento de algo que já foi. Vira e mexe a gente faz isso, porque está contido dentro, está armazenado em. Então as coisas se transformam em medo, os sentimentos se transformam em medo, as sensações se transformam em medo. E esse medo nos limita. Ele nos impede de ser quem somos. Volto a repetir, isso aqui é um aspecto, né? Isso aqui não é uma verdade absoluta, isso é a minha consciência nesse momento que eu estou vivendo. Amanhã eu posso estar pensando diferente. E à medida que a gente vai trabalhando com esse conhecimento, dentro da perspectiva das leis superiores, das dimensões superiores, de quem somos, é que vai acontecendo a cura. Essas partes em nós vão sendo curadas. E podemos fazer isso com muita amorosidade. Voltando a lugares, voltando a emoções, voltando a sentimentos, ou não, simplesmente desprendendo e deixando ir. São só experiências. Nós não temos que estar presos nessas experiências. No nosso corpo, elas só são experiências relacionadas num cérebro que só pensa em um caminho e um nível bem baixinho. Porque nós podemos potencializar esse caminho e podemos fazer esse amor, essa compaixão estar de volta em nós. E é isso. Através de uma perspectiva mais elevada, estando mais consciente, estando mais atento, trabalhando conosco mesmo, com as nossas energias, essa energia que está sempre em movimento dentro de nós e que nós vamos soltando, liberando, deixando ir, acolhendo as novas energias, agradecendo as que já são suficientes, já podem ir. Nós vamos nos soltando, nós vamos desprendendo, nós vamos desacelerando. E é importante perceber como que a gente fica em poucos segundos mais leve, mais calmo, que vale uma eternidade. Quando a gente está trabalhando com a conexão com o coração, existem diferentes maneiras de a gente ajudar a nos autolimpar, a trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos com a gente mesmo. E agradecer e acolher e abraçar cada um deles. E falar que você aceita, que você perdoa, mas que agora você precisa deixar ir. Porque a gente gosta desse sentimento. A gente está apegado a esse sentimento. Mas ele precisa de ir. Então, todas as vezes que eu paro para fazer essa conexão e que eu identifico uma emoção bloqueada, um sentimento bloqueado, um medo bloqueado, uma angústia, em vez de criar subterfúgios em cima disso, eu vou respirando e vou soltando. E a gente faz, os nossos movimentos diários são tão rápidos que a gente sempre usa o estar no presente como uma maneira de não ter tempo para parar a vida. Então, o que se trata aqui é do quanto você deseja estar aqui agora no seu presente, desacelerando, desbloqueando, deixando ir, permitindo se reconhecer, aprimorando suas percepções, sendo guiados para abrir para um novo movimento na sua vida, ouvir mais profundamente e tomar mais consciência da presença do eu sou, do que poderia estar atrapalhando o nosso caminho de volta para casa, de volta para nós mesmos e trazer de volta para a nossa vida cotidiana um pouco mais dessa consciência.
um pouco mais da essência de fazer valer cada minuto, trazendo para ele mais amor, mais conexão. Eu desejo para vocês um ótimo trabalho.